corrida da fé não é uma corrida de velocidade, mas sim uma corrida de perseverança. Do livro A Recompensa da Honra, do autor John Bevere. E aí, pecador, e aí, pecadora, como é que você tá? Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante: a corrida da fé. Eu não sei se vocês sabem, mas eu servi o exército. E lá, de tempos em tempos, nós realizamos algumas atividades. Dentre essas atividades, tem corridas de 2, 4 quilômetros, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19 e assim vai. E nessas corridas era muito interessante porque todo mundo se preparava para fazer a corrida e aí era dada a largada e o capitão corria conosco. Nessas corridas tinha dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que começavam estrignando a corrida, cara, torando, sabe, dando tudo de tu com vigorzão, pá. E tinha outras pessoas que começavam ali tranquilo, na maciota. Essas pessoas sabiam o seu ritmo. Cansei de ver o capitão falando: cuidado, não dá tudo de si no começo pra chegar lá no final não conseguir aguentar. Porque para uma corrida de longa duração, não importa a velocidade que você corre, mas sim a sua resistência, o quanto que você está preparado para percorrer uma longa distância. Era engraçado porque quando começava todo mundo tava bem, né? Os caras que começavam rasgando, estrignando, olhar para aqueles caras que estavam no ritmo dele e falavam... E aquelas pessoas que estavam no ritmo dela, ali, tranquilona, olhavam para as pessoas que começavam a estrear e falavam: esse cara aí não vai chegar até o fim. Bom, dito e feito, pessoas assim não conseguiam completar a corrida. Quando chegava lá no meio, lá tava passando mal já, pedindo socorro. Da mesma forma, é assim na corrida da fé. Quando começamos a seguir a Jesus, não é sobre o quanto corremos, mas sim sobre o quanto perseveramos. Não é sobre velocidade, mas sim sobre perseverar. Eu fui pesquisar no dicionário o significado de perseverança: capacidade de manter-se firme mediante as dificuldades, qualidade de quem não desiste facilmente. Gabriel, me converti, aceitei Jesus. Bem-vindo à corrida da fé. Assim como no exército, existem pessoas que começam a corrida da fé, pessoas das quais Jesus derrama algo sobrenatural sobre essas pessoas, pessoas que têm um carisma incrível, pessoas que têm um chamado excepcional, pessoas que têm uma unção única, têm um dom lindo, mas que às vezes começam dando tudo de si e uma hora ou outra se afastam. Do contrário, tem pessoas que começam sem chamar a atenção e até hoje estão correndo. Tem basicamente 6 anos que eu sigo a Jesus. E vou falar pra você, não é uma corrida fácil. Me dói o coração quando eu vejo pessoas que começaram junto comigo, ou até mesmo que durante um período da minha vida caminharam próximos a mim na fé e hoje já não estão mais. Essas pessoas, por algum motivo, pararam. A caminhada da fé, como eu já disse, não é uma caminhada de velocidade, mas sim de perseverança. Nós precisamos entender que nós temos um comando de permanecer correndo até a volta de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente sabe que numa corrida enfrentamos alguns desafios e na corrida da fé não é diferente. O inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, pronto para nos derrubar. O bicho chifrudo, sabe que o bicho chifrudo? Que, rapaz, esse é o coitado do Bruce Wayne, moço. Meus atores estão meio complicados, né? Tem que contratar um elenco novo. Ele sempre está lá, de mutuca, pronto para nos atacar. Porque qualquer corredor de Jesus, para ele, é uma ameaça. Ele não quer que nós comecemos a correr e muito menos que nós continuemos a corrida. Se você não começou a correr, a luta dele é para que você não comece a correr. Se você está correndo, a luta dele é para que você pare de correr. Sabe alguns dos motivos que nos fazem parar? O chifrudo, como não dá descanso, mira bem na cabeça, assim, ó, de leve. Atira o pecado. Então. Uma coisa muito interessante sobre o pecado: um dos argumentos mais comuns para as pessoas pararem a corrida da fé é o pecado. Meu Deus, Gabriel, eu pequei. O pecado
por si só já é horrível. Nós precisamos entender que diante de Deus não existe pecadinho nem pecadão. O que os pecados geram são consequências diferentes. Nós temos a mania de colocar tamanho em pecado. O que nós precisamos entender é que um pecado na área sexual e uma mentira tem o mesmo tamanho diante de Deus. A questão é que quando se fala de área sexual e quando se fala de mentira, nossa, diante de Deus tem o mesmo significado. Às vezes nós estamos correndo a corrida da fé lá, em pleno vigor, e de repente Satanás lança um pecado em nós. Levanta e corre. Continua. Levanta e corre. O maior objetivo é te fazer parar a corrida. Se você caiu, levanta, não pare. Lembre-se, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos pecaram. Nós diariamente temos que lutar com nossa natureza pecaminosa. Mas, para isso veio Jesus. Outro motivo muito comum é a mágoa. Às vezes você tá lá correndo em pleno vigor, pá, tranquilidade lá, ó. Lá vai o chifrudo de novo. Ele não descansa. Cara, já parou pra pensar que às vezes Satanás ele é mais perseverante do que nós? E aí, em determinado ponto da sua corrida com Jesus, você é magoado por uma pessoa, se decepciona com a pessoa apronta um negócio pra você. Aí você fica na bad. Ou então fica uma pessoa amarga. Ou então você para de correr. Aí começa a se tornar uma pessoa fria, perde seu objetivo na corrida e para a corrida. Um dos períodos mais comuns disso acontecer é na juventude ou na adolescência. Acontece também no período adulto, mas é muito mais fácil a pessoa se decepcionar na época da adolescência, juventude, do que quando adulto, mas acontece. Lembrando, Gabriel, uma pessoa aprontou comigo. Gabriel, a pessoa fez isso. Gabriel, você não tá entendendo. Rapaz, você precisa entender que o ser humano é capaz de coisas que você nem imagina. Imagina uma coisa que você não imagina agora. É isso aí. A gente faz umas proezas, rapaz, que é proeza. Eu já vi pessoas que corriam a corrida da fé, mas em determinado ponto sumiram por causa de pessoas. Se uma pessoa te magoou, o primeiro ponto é: você corre a sua corrida olhando pra quem? Pra pessoa ou pra Jesus? Eu queria pedir perdão. Se algum irmão na fé, cristão, te magoou, desculpa. Jesus não tem nada a ver com isso. Ele vem pra nos salvar. Nós precisamos entender que nós estamos sendo aperfeiçoados. E nesse caminho é passível que nós tenhamos falhas. Outra coisa, você precisa entender que a pessoa falhou com você. Mas Jesus nunca falhou, ele não falha e não falhará, porque ele é perfeito. Se alguma amizade te decepcionou e fez o seu brilho por Jesus ser perdido, volta a correr. Outro grande motivo é a decepção. Você entrou na fé e começou a corrida da fé, tá lá correndo. E você tinha uma pessoa que você admirava muito, uma pessoa que era seu referencial, e de repente essa pessoa já não estava mais na fé. Ou então a pessoa falhou, então a pessoa começou a ter atitudes e você se decepcionou e se afastou de Jesus por causa da pessoa. Do mesmo modo que acontece com a mágoa, nós precisamos ponderar para o que nós temos olhado. Gabriel, eu parei de acreditar em Jesus porque fulano de tal, se ele caiu, meu Deus. Não é. Se ele caiu, Deus tem misericórdia. Mas ele estando de pé ou não, você vai permanecer o quê? Correndo. Outro motivo muito comum para pararmos a corrida da fé é a falta de fé. Quando a falta de fé vem? Quando argumentos lógicos batalham contra argumentos da fé. A lógica é do mundo, a fé não é deste mundo. Então já sabe o que é, né? Eu passei por um período assim. Eu estava frequentando a igreja, eu orava, eu lia a Bíblia, só que de repente a minha lógica começou a atacar a fé. Ô, sensação horrível, meu Deus. Eu perseverei em correr, eu não parei. Tem pessoas que param de correr. Fique de olho, o bicho de chifre está sempre à espreita, só esperando você passar para dar um headshot. Me entenda. Sabe, é muito triste ver um corredor que nasceu para ser um corredor tentando ser outra coisa. Da mesma forma, é muito triste ver um filho de Deus tentando ser qualquer outra coisa que não seja ser um filho de Deus. Posso dizer uma coisa? Se você está correndo, persevere. Não pare. Mas se por algum motivo você parou em correr em direção a Jesus, por um motivo que só você mesmo sabe, volta. Não se preocupe, você não vai começar tudo de novo. Simplesmente volte de onde você parou, pois Jesus está voltando. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.